Olá a todos, eu sou a Tânia e nós estamos no canal Superação Depoimentos. Inscreva-se! Hoje a gente vai falar com uma pessoa que é bem mais jovem que eu. É mais assim um assunto mais voltado para jovens, que é o vestibular. Quer dizer, é um dos assuntos que a gente vai conversar com ela, que é a Emanuela, a Manu. E claro que tem pessoas mais velhas que prestam vestibular, né? Mas nós vemos por aí muitos jovens que passam por essa fase e sofrem muito. A história da Manu não é de uma pessoa que sofreu porque teve que trabalhar, porque não tinha tempo para estudar. Não, ela podia estudar durante o dia, mas o que a gente vai falar aqui um pouco é sobre a pressão psicológica que o vestibular traz. E também como vencer isso e saber, por exemplo, que você é capaz. Porque de repente muitas coisas acontecem que você pode se sentir assim, burra, incompetente. Não é só não com vestibular, com nada, com trabalho também. Então vamos conversar um pouquinho com a Manu. Manu, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Conta pra gente um pouco sobre a fase que você prestou vestibular, que não faz tanto tempo assim, né? Você fez 3 anos de faculdade e você está no 4º ano, né? Então, já faz 4 anos que você passou por isso, mas a gente que te conhece viu quanto você sofreu, né, Manu? Sim. Então, conta um pouquinho pra gente. Então, essa vida de vestibular, você acompanhou, eu comecei a prestar vestibular no 2º colegial. E desde sempre estudei em escola pública, né? Então, eu sempre quis também faculdade pública, o curso que eu queria nas faculdades particulares é um curso caro. Então eu tinha 2 opções, ou eu trabalhava e pagava faculdade, ou eu prestava vestibular e passava numa pública em tempo integral e tal. E aí eu comecei a prestar vestibular no 2º colegial porque eu decidi não, eu vou passar numa faculdade pública, custe o que custar. E aí eu já comecei a sentir as dificuldades, né? Já comecei, aí a gente vai prestando, porque eu tinha muito amigo também de escola particular e que a pontuação... Eu ia prestar vestibular e eles iam, a pontuação era muito discrepante. No Enem também? No Enem, qualquer vestibular. E aí eu ficava, nossa, eu vou ter que correr muito atrás, eu vou ter que penar muito. E aí no 2º colegial eu prestava vestibular, o desempenho não era tão bem quanto o esperado, mas eu ficava, não, é 2º colegial, né? Aí o 3º colegial... prestava também, aí eu comecei a fazer o cursinho à noite da Unesp e eu estudava em casa sozinha, ficava assistindo videoaula. A minha irmã mais velha fez cursinho e tinha os livros lá em casa e eu ficava estudando pelos livros, videoaula e comecei a fazer o cursinho à noite também. Isso no 3º colegial? Isso no 3º colegial. Então você fazia 2 coisas, você fazia o 3º e um cursinho à noite? E um cursinho à noite. Tá. E durante a tarde eu não trabalhava, eu ficava estudando. Uhum. Só que mesmo assim, não foi suficiente, eu não consegui passar, porque meu sonho era passar na Unesp em Botucatu em veterinária. Só que minha pontuação, eu sempre assim, chegava muito perto, sempre faltava tipo 3 pontos para ir para a 2ª fase. E como você ficava quando Nossa, você via assim, ai... Não, é assim, você se prepara o ano inteiro para chegar na hora e tipo assim, muitas coisas na hora de você estar lá fazendo a prova tá envolvida, né? O emocional é assim e o psicológico é a base de tudo. Ainda mais pra mim que sou uma pessoa super nervosa e ansiosa pra prova. E isso hoje em dia eu já mudei, porque já me prejudicou muito, mas grande parte de tipo assim, eu não consegui dar o meu 100% do meu desempenho foi porque na hora de fazer a prova eu botava pressão em mim mesma. Tipo, nossa, Emanuela, você estudou o ano inteiro, você se matou, só que faltava você não conseguir passar pelo menos pra 2ª fase. E foi o que aconteceu. Não consegui. E quando você percebeu que não conseguiu, quando os pontos chegavam assim raspando, como que você lidava com essa frustração? Olha, era difícil. Era toda vez que eu corrigi, tipo assim, que o vestibular você vai lá, você faz e você pega o gabarito e leva pra sua casa pra corrigir quando sai. Toda vez que eu corrigia, era uma frustração enorme. Porque eu não ia bem no vestibular da Unesp. Aí eu chegava em casa, corrigia e falava, não deu de novo. E eu
E eu sempre fazia as provas da Unesp em casa, incessantemente, estudava, fazia aula particular de matemática, porque eu sou uma porta em matemática, em exatas, eu sou péssima. E sempre eram exatas que me atrapalhava muito, sempre foi. E eu, putz, grila, não deu de novo. Era uma frustração assim enorme, eu chorava e me sentia a pessoa mais burra, mais incompetente, mais... Tipo, Manuela, você estudou o ano inteiro, você se preparou pra isso e você não conseguiu, você é uma burra, você é uma otária. Eu me xingava de tudo quanto é nome. Mas chegava um momento que você falava, não. Não, eu não desistia, eu falava não. Porque eu sou assim, quando eu quero alguma coisa, você sabe muito bem que eu vou até o final, não desisto mesmo. Aí beleza, fiz terceiro colegial, não consegui passar, putz, nem pelo Enem, nem pela Unesp, né? E eram os únicos vestibulares que eu prestava. Aí no cursinho, fiz 1 ano de cursinho integral. Porra, foi pauleira. Pauleira porque primeiro que eu era uma aluna de escola pública, né? Aí, tipo, era um déficit muito grande que eu fui ter que correr atrás no cursinho, né? Então, assim, no cursinho a maioria das pessoas que estão lá são pessoas de escola particular que já estão preparadas, entendeu? Então, e eu nos primeiros dias de cursinho, eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô conseguindo. Tipo, eu não conseguia acompanhar muitas aulas, por exemplo, de matemática, de física. Biologia não, humanas também não, mas, nossa, exatas era a pior coisa pra mim. Pra mim, tava falando grego. E eu ficava, Jesus amado, o que eu vou fazer? Não vai rolar, vou ter que ir pro plano B, né? Vou ter que trabalhar e pagar uma faculdade. Sei lá, tentar uma bolsa. Só que não, falava, não, vai dar certo. É o começo ainda, vai dar certo. Só que assim, 1 ano de cursinho totalmente dedicado ao cursinho. Não saía, não ia pra balada, eu namorava e feriado eu estudava, tipo, sábado e domingo eu estudava, era estudar. E aí a gente vai vendo que vai a evolução, e aí eu fiquei feliz com a minha evolução, com o meu esforço. Eu tive muitos amigos que me ajudaram também lá, conheci vários amigos, além deles terem aberto a minha cabeça para muitas coisas, eles me ajudaram muito também no meu desempenho. Mas parece que você me falou um pouco antes que chegou uma hora que nem namorando mais você tava. Sim. Que a dedicação era tanta que nem namorando. Não, exatamente. Eu falei, não, eu quero isso pra mim e não vai ninguém me atrapalhar. E o namoro tava atrapalhando muito o meu psicológico, porque já vinha sendo um namoro que tava meio que no final, já tava ficando conturbado. E tava atrapalhando o meu desempenho, tirando o meu foco. E eu falei, não, nada vai tirar o meu foco, porque o meu diploma, o meu sonho é uma coisa que ninguém vai tirar de mim. Então eu terminei no meio do cursinho, nas férias, nas férias do meio do ano já não tava mais namorando. E assim, tempo integral, cursinho, acordava 5h30 da manhã, pegava ônibus, ia até Botucatu para fazer o cursinho, almoçava, levava marmita, almoçava lá, passava a tarde, 6 horas da tarde acabava a aula, pegava o ônibus, sei lá, 7 horas da noite e voltava aqui 8 horas da noite. Chegava e ainda tomava meu banho, comia, estudava. Mas uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de fazer exercício físico. Que é uma coisa que ajuda muito a aliviar o estresse e no começo eu não estava fazendo. E eu falei, não, eu tenho que, né, não posso deixar de viver minha vida assim tão radicalmente. Aí eu falei, não, vou fazer exercício, então vou fazer exercício. Né, ia na academia, fazia jump. E que cura um monte de coisa, né? Nossa, não só ansiedade, tristeza, né? É verdade. Hoje em dia, pra mim, é o primordial. E mesmo assim, fazendo 1 ano de cursinho, vivendo essa vida assim, totalmente... monástica. Não, exatamente, totalmente focada, não consegui passar na Unesp, em veterinária. Foi o mesmo desempenho que eu tive no 2º e no 3º colegial. E foi pior porque eu tava no cursinho já, então a pressão que eu mesma me botava, então eu fiz a prova da Unesp tremendo. Não acredito. Tremendo. Então, a prova inteira? A prova inteira eu fiz tremendo, tipo, eu não consegui. No segundo ano, no cursinho, no meio do ano, eu prestei vestibular da Unesp, eu consegui passar pra segunda fase, fiz a segunda fase, fiz redação, passei em zootecnia lá em Dracena e...
Mas não era o curso, não era o curso que eu queria, mas eu vi como era um vestibular, sabe? Tem que ter aquele feeling de ver como que é o tipo do vestibular, fiz. Aí depois continuei, aí no final do ano eu prestei vestibular da Unesp, que era o sonho meu. Não deu certo, não consegui passar, nem pra segunda fase eu consegui passar. E eu tipo, tava totalmente preparada pra segunda fase. E esse ano do cursinho, a Unesp, ela deu uma dificultada nas provas. Então, a nota de corte deu uma aumentada, a pontuação. Nossa, que sofrimento. Então, se fosse sei lá, a pontuação do ano passado, eu passaria pra segunda fase. Só que naquele ano, eles deram uma dificultada. Eu não lembro porquê e eu não consegui a pontuação. Foi assim, uma frustração enorme. Eu já tinha aceitado a derrota. No Enem eu também fui péssima. E eu ficava, gente, eu não sei o que eu faço, né? Um ano de cursinho, o segundo, terceiro colegial estudando e nada. E aí eu prestei a USP, né? O vestibular da FUVEST, que o meu pai falou, presta. Nossa. E eu tinha aquele preconceito na minha cabeça de que FUVEST era um dos vestibulares mais difíceis. E realmente é um dos vestibulares mais difíceis. Só que é um vestibular que eu bati muito com ele, sabe? O estilo bateu muito comigo, que é muito teórico e tal. E eu falei, vou prestar então. Aí eu coloquei veterinária lá na FZEA, em Pirassununga. Eu falei assim, vai que... Vai que, né? Um não eu já tenho, né? Vários não na cara, mais um... E que a gente tem que acostumar com esses não. Nossa, a vida é muito mais não do que sim. Depois vou contar a faculdade ainda. E aí eu fiz o vestibular da USP assim, foda-se. Fui fazer e prestei assim, sabe, sem compromisso. E eu fiz a prova muito tranquila, muito de boa. Eu consegui responder bastante questões e eu saí, da hora. Aí eu consegui passar para a segunda fase. E na segunda fase da USP eu fui muito bem na segunda fase, na parte de biológicas e humanas. Na redação da USP eu consegui uma pontuação que eu falava, gente, como que eu sempre me botava muito para baixo, né? Eu nunca vou conseguir ser boa em redação da USP, ainda mais a USP, que é muito exigente na parte de redação e etc. A parte conceitual da USP, ela exige bastante. E eu, nossa, jamais que vai... Porque eu falei, jamais, não vai rolar. E aí eu fiz a segunda fase, e eu fazia a segunda fase da USP dando risada. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não vou passar nisso daqui. Eu tô perdendo, tipo, porque foram 3 dias de prova na segunda fase. E eu olhava pro lado, todo mundo assim, sabe, fazendo a prova loucamente, um bando de nerd. E eu ia pra paquerar, porque tinha um monte de menino bonitinho, né? Aí eu ficava paquerando a hora que eu tava fazendo a prova. Ou seja, foi o primeiro vestibular sem nervosismo. Exatamente, que eu falei, nossa, olha aquele menino que bonitinho. Eu parava no meio da prova e ficava paquerando, entendeu? Só que eu fiz a sozinha, né? Sozinha. E aí eu fiz a prova sem retribuição, porque o foco lá era fazer a outra prova. Coisa. E aí eu fiz a prova assim, dando risada. Tranquila. Bem, muito tranquila, assim, cabeça totalmente vazia. Nossa, essa questão você responder. E ela respondia, dava tempo de ficar paquerando, assim. E aí, por fim, eu passei. Consegui passar em veterinária na USP já. Eu nem almejava a USP na minha vida nunca, porque eu achava que era um negócio que eu nunca ia conseguir na minha vida. Porque todo mundo... Você entra no cursinho, parece que a USP é assim, é o sonho impossível. É um sonho impossível. É um deus, assim, intocável, né? É uma deusa intocável. E eu entrava nessa, não, porque não vou prestar. E tinha um menino que falava assim, por que você não vai prestar? Às vezes você combina com o estilo da prova. Eu prestaria se fosse você. E ele até aqui de Itatinga, ele é um menino aqui de Itatinga. E eu, nossa, será? Acho que vale a pena. E meu pai falou a mesma coisa, outros amigos falaram. Ele falou, você não pode achar que você não vai ser bom o suficiente pra essa coisa, entendeu? Você tem que lutar. Você tem que lutar e saber se vai ou não, você já tem a probabilidade de 50-50. E aí prestei e deu certo, passei. Legal. Você lembra? Ô Manu, sabe o que eu tô pensando agora? Só pra deixar pra quem tá nessa época de vestibular. Parece que foi fácil, né? Ela contou que não foi fácil não, gente. Porque imagina, você ter que se levantar de cada não, de cada tombo. Não é fácil não. E é muita ansiedade. Então uma coisa que eu percebi aí, e também passei por isso já faz tempo, né? Mas passei por isso também.
que é o quê? A gente ficar mais tranquilo, sabe? Porque você sabe que o que tem que acontecer realmente vai acontecer e porque você se preparou. É óbvio que tem que ter a parte da preparação. Então, essa parte da preparação é importantíssima, ou seja, foco. Eu percebi, Manu, que você teve foco. A outra coisa é se levantar dos tombos. Isso é muito importante. E a terceira coisa é você ficar calmo na hora que o negócio está acontecendo. Muito. Não é? Muito. Verdade? O psicológico comanda muito. E a quarta coisa que eu acho importantíssima é o quê? Você não achar que você é menos que ninguém. Sabe? Porque cada um tem um tipo de inteligência. Existem os nerds, é óbvio. Tem gente que vai lá e vai passar em primeiro lugar, não tá nem aí, vai passar em primeiro. Sabe em quantos? Em 10 faculdades, né? Mas cada um tem o seu estilo. Uma coisa importante também é que a Emanuela percebeu o estilo do vestibular. Que ela é uma pessoa mais conceitual, que ela escreve bem. Agora, tem os vestibulares que a redação não é tão... Quer dizer, o peso de redação sempre é grande. Sempre em todos os vestibulares a redação é grande, mas o estilo de redação é particular em cada vestibular. Em cada lugar, então, né? Unesp pede um tipo, tem um critério de correção, a USP tem outro, a Unicamp tem outro, a UEL, a UEM. E cada um tem o seu. Exato. Tipo. Então, se você também não tem tempo de estudar durante o dia, né? E você precisa trabalhar, eu acho que isso daí também, vou tirar o sábado, eu acho que então são todas essas coisas que a gente tem que ver. E calma, né, gente? Calma acima de tudo, né? Porque o mundo tá aí, depois tem outras fases da vida, né, Manu? Nossa, sim. Manu, eu queria que você falasse mais um pouquinho agora sobre agora você já começou a faculdade e você me contou também antes dessa conversa sobre um namorado que você teve, ou uma pessoa que você, na sua vida, que disse que você nunca passaria no vestibular e que você, olha, não sei se ele deu a entender ou falou, acho que deu a entender de que você era burra, né? E eu acho que muitas pessoas passam por isso, tá, gente? Então isso daí eu acho que até é uma coisa horrível alguém achar que o outro é burro porque cada um tem as suas qualidades, não é verdade? Mas como que você passou por isso e agora a gente vai falar um pouco desse empoderamento. Sim. Tipo, eu não sou a melhor, mas eu tô Sou tentando... Sou suficiente pra mim mesma. Sim. E você tem muito a aprender porque você é novinha. Nossa, muito. Mas eu sei que você tá no início caminho. desse processo, né? Então, foi o meu primeiro namorado, né? Eu tinha 14 anos e ele era mais velho que eu. Então, assim, uma menina de 14 anos, praticamente uma criança, né? Então, e eu sempre fui muito... A minha característica, minha personalidade é ser um pouco lerda para as coisas, um pouco... Eu vivo muito no mundo da lua e as pessoas às vezes entendem isso como sendo... como burrice, mas não é. Porque cada um tem o seu tipo de inteligência. Hoje eu sei disso, mas na época eu me sentia burra por conta disso. Então, eu lembro até hoje que ele foi um namoro muito tóxico. Ele sempre me botava para baixo em vários segmentos, não era só em relação à inteligência, em relação ao meu corpo, em relação à minha personalidade. E um dia eu vi um livro lá, e eu gosto muito de ler, gosto de livro, muito, e vi um livro lá e falei, nossa, que legal, ele não é pra você, você tem a cabeça do tamanho de uma ervilha. E eu, 14 anos, eu não sabia nem como me defender, eu acreditava naquilo, então tá bom, tem cabeça do tamanho de uma ervilha. Outro dia, eu quero prestar não sei que vestibular, mas você não vai passar, você é burra. O seu corpo não tá legal, você tem muita celulite, tipo, você tá gorda. Então era assim, vários insultos assim durante... Não deu nem um ano que eu namorei ele, mas foram assim, vários insultos durante o namoro inteiro que realmente me deixaram destroçada por dentro. Eu tinha 14 anos. Como que eu não ia no psicólogo, nem nada, então eu tive que aprender a lidar sozinha com isso. Então, e eu realmente acreditava em tudo que ele falava. Então ele falava que eu tava gorda, nossa, eu parava de comer, e sei lá, ia sair correr todo dia. Isso é burra, eu ficava estudando, sabe, igual uma idiota. E, eu tava conversando com um amigo meu esses dias e a psicóloga dele falou assim que
toda instituição... como que era a frase? Era como se ele quisesse curar alguma coisa nele em cima de mim, entendeu? Então ele se sentia inseguro. Então, lembrei da frase, era toda instituição sofre do mal que quer sanar. Então a instituição, por exemplo, ele era inseguro com ele mesmo e ele descontava essa insegurança dele em mim. Então se ele se sentia burro alguma coisa, ele fazia eu me sentir igual. Porque era uma coisa que ele queria sanar nele e ele depositava em mim. Então assim, foi, graças a Deus, me livrei dele, terminamos, mas mesmo assim continuei com esses pensamentos na minha cabeça. Que eu sou gorda, burra, celulite, lá. Essas coisas da adolescência marcam muita gente, a adolescência, né? é uma fase de transição, né? Então é a fase que você está construindo a sua identidade, né? Você está se descobrindo, você está descobrindo o mundo, descobrindo você, passando por vários problemas, a sua cabeça está mudando. E foi uma parte ruim, mas muito boa, porque fez eu começar a me conhecer melhor, né? Tipo, será que eu sou mesmo tão burra? Será que eu sou mesmo gorda, feia? Será mesmo? Tipo, então assim, até hoje é um processo que eu trabalho em mim, que hoje tá, nossa, comparado àquela época, muito melhor, mas que é um processo que você tem que trabalhar com você, a autoestima, a aceitação de você mesma, é uma coisa que você trabalha todo dia. E muito dessa minha insegurança que ele me passou foi depositada, a ansiedade foi depositada no meu desempenho em vestibular, nos estudos, porque eu me sentia burra. Eu realmente aceitava o que a pessoa falava e eu sou burra, eu sou incapaz. Não é, entendeu? E assim, é um processo difícil, mas que hoje eu posso afirmar que vale a pena. Então hoje eu olho no espelho e falo, nossa, eu me amo, eu sou linda. E antes eu olhava no espelho e falava, nossa, eu sou muito feia, olha isso, que horror. Tem dia que eu acordo, nossa, hoje você acordou pra ser feia mesmo, olha a sua cara. Porque realmente não tem... A gente vive numa sociedade que muita coisa é imposta pra gente, né? Principalmente padrão de beleza em cima da mulher. Isso aí é básico. Mas você não deixa de fazer exercício. Não deixo de fazer exercício, de comer bem, de me cuidar. Porque a gente tem que falar da parte saudável da saúde, que pra mim hoje é o que mais importa, a minha saúde. Se vir um corpo bonito ou não, com o esforço... Tem que ser resultado exatamente. Né? Então, assim, é padrão que é imposto, são pessoas falando em você e a mulher sofre muita pressão na sociedade, né? Os caras, os homens que passam nas nossas vidas, óbvio que tem muitos bons, mas tem muitos ruins. Então, que quer exigir de você um padrão que não é seu, não te pertence, que foi uma coisa criada pela sociedade capitalista que faz você acreditar que você tem que estar encaixado nele. E hoje a gente tem que desconstruir isso. Você sabe uma coisa que eu tô achando super legal, gente? Vou falar pra vocês. Aquelas modelos plus size. Ai, gente, eu adoro. Eu falo assim, ai, se eu fosse mais nova, eu ia querer ser... Não, mas Mas, gente, eu acho o máximo, porque eu também sou desse tipo, né? Eu não vou ficar magrela, maravilhosa, adoro fazer exercício, faço 4, 5 vezes por semana. Mas, gente, é difícil. Então, eu acho que esse lance aí que falam, pode ser piegas, né, Manu, esse negócio de empoderamento feminino. Eu não acho piegas, sabe? Não acho mesmo. Eu acho que é bem legal para a gente se sentir empoderada no sentido de falar assim, olha, eu posso ser mais eu posso usar o tipo de inteligência que eu tenho, o corpo que eu tenho, sair na rua, sabe? E gostar de mim. Porque quando eu gosto de mim, eu vou falar pra você, as pessoas te olham com olhos diferentes. Você não acha isso? E quando você gosta de você não aceita qualquer coisa, né? É verdade. Quando você não se gosta, você fica tão vulnerável a ponto de você aceitar qualquer coisa na sua vida. O meu corpo é meu templo hoje. Então hoje, por exemplo, se uma pessoa falar, nossa, você tá gorda. Tô nem aí. Eu me amo do jeito que eu sou, entendeu? Mas se fosse algum tempo atrás, nossa, meu Deus do céu, eu tô gorda, o que eu faço? Tipo, não, hoje... não significa que às vezes a gente não possa dar umas decaídas. Exatamente. Tipo, teve há 2 anos atrás, eu tava meio gordinha, eu tava incomodada. Eu tava incomodada comigo mesma. E teve pessoas que também ficavam falando, nossa, você tá gorda? Não. E eu, tipo...
E essa época foi uma época muito importante para o meu empoderamento, para minha autoaceitação. Porque eu já estava na faculdade, 2 anos atrás eu estava na faculdade, e a minha faculdade tem muita menina bonita. Então difícil, né? Aí a gente se compara, né? A mulher se compara. Automaticamente a gente se compara e a gente quer se encaixar no padrão. Só que eu comecei a me policiar, falava, gente, não dá, não tá certo isso. Então foi uma época muito importante pra me autoaceitar e falar assim, eu sou bonita de qualquer jeito, tipo, tanto com uma gordurinha a mais aqui ou menos ali, eu continuo linda, maravilhosa, continuo, sabe, se amando. Ah, você é burra? Ah, eu sou burra? Ah, legal. Não, eu não sou burra, entendeu? Tipo, eu dentro de mim sei que eu não sou burra, sabe? Uhum. Então, assim, uma fase de transição muito importante que hoje, eu sei que ainda tem muito pra aprender, mas eu acho que eu tô no caminho certo, assim, e eu quero passar para as outras meninas, outras mulheres que isso, sabe, de você não precisar estar dentro de um padrão, você ficar se rebaixando. O que me ajudou muito no empoderamento também foram as mulheres da minha família, né? Então a minha casa, minha família é basicamente construída, composta por mulheres. E mulheres fortes, com garra e todas lindas, maravilhosas do seu jeito, na sua singularidade. E elas me ensinaram muito sobre empoderamento, porque as minhas tias são muito empoderadas e elas sempre me levaram para esse caminho. Tipo, não, você não precisa se sentir assim, você é você do jeito que você é linda. E elas foram um espelho para mim, né? Que bom. Um espelho que me ajudou muito, assim. Quando a gente tem alguém pra gente se agarrar, se comparar a alguém bom, eu acho que isso ajuda muito. Mas é importante, muito importante na sociedade hoje em dia, essa transição do feminismo, do empoderamento. Eu tô muito feliz com a evolução da sociedade em relação a isso, e a luta não para, né? E a gente tem que mostrar, a gente tem que se mostrar, tem que servir de exemplo para outras pessoas. Verdade. Eu acho, assim, super importante. Hoje é meu, assim... Seu lema? Meu lema, meu lema de vida. Legal, Manu. Ai, que lindo. Bom, você é linda, né? Obrigada. Gente, vocês podem pensar assim, nossa, essa menina é tão bonita, né? Pode ter se achado feia, gorda. É assim mesmo, viu? Porque tem adolescentes, jovens hoje, que a gente tem até ouvido falar sobre suicídios, até por causa dessas coisas de não aceitação, ou de até não passar no vestibular, né? Que foi nosso primeiro assunto. Isso é sério. Isso é sério, né? A gente conversando aqui na informalidade e tudo, mas isso realmente é muito sério, né? Se você tem em casa um adolescente ou um jovem que você percebe que está assim, intocando numa concha, é legal saber se é por falta de autoaceitação, se é porque não se sente inteligente o bastante para passar no vestibular, ou se tem uma ansiedade acima do normal. Então, você que é mais adulto, mais velho, já tem caminhos aí andados e pedras que você já se machucou, né? Então, eu acho que a gente pode ajudar, né? E isso é muito legal. Isso é muito legal que a gente pode ajudar. E eu fico assim orgulhosa de ver alguém, né, na sua idade, 22 anos, né? Acabou de fazer 22, né, que você me falou? 22 anos, que já está pensando nisso, sabe? De mostrar para a sociedade o quanto a gente naturalmente é importante, né? Naturalmente você não precisa ser perfeito para ser bom, para ser inteligente e para ser importante. Então é isso, gente. Obrigada. Se inscreva aqui no canal, tá? E obrigada, Manu. Muito obrigada.